Pessoal, eu gravei esse vídeo para vocês com a resolução de um exercício bastante abrangente, tá? Para facilitar na hora que vocês forem resolver os exercícios aí que terão pela frente no questionário, tá? Então eu peguei esse exercício aqui, que é um exercício que aborda tudo que nós vimos até agora nessa aula, e ele aborda também aquilo que nós vimos na aula passada, né? Aquele assunto que eu falei com vocês que é muito importante, né? Dos circuitos em série, né? Aqui nós temos um circuito misto, né? Porque temos aqui uma parte dele que é em série, junto com outra parte que está em paralelo, né? Então aqui nós vamos calcular potência, corrente, tensão, né? E também utilizar esses conhecimentos dessa aula 3 que vocês aprenderam até agora, para que depois vocês possam fazer o questionário com mais tranquilidade. Eu vou ler o exercício aqui com vocês. Olha, no circuito a seguir, a força eletromotriz do gerador, né? Então temos o gerador identificado aqui, ó, com seus componentes, né? A força eletromotriz, a resistência interna, né? E aqui está dizendo que a força eletromotriz vale 30 volts, resistência interna 0,5 ohms, e temos aqui um amperímetro, né? Como nós vimos também na aula passada, o amperímetro ele é sempre ligado em série com o circuito. Bom, então vamos lá, determine. Aí tem aqui, ó, vai da letra A até a letra G, justamente porque eu tentei abordar tudo aqui nesse exercício, tá? Para servir de exemplo para vocês. Então, começando aqui, ó. Primeiro, a indicação no amperímetro, tá? Qual é a corrente aqui do circuito. Aí depois ele vai pedir a diferença de potencial nos resistores de 9, a equação do gerador, a diferença de potencial nos terminais do gerador, a potência total e a potência útil do gerador, o rendimento do gerador e um gráfico do gerador. Então vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Olha só, primeiro, a indicação do amperímetro, né? Ou seja, qual é a corrente elétrica que está saindo aqui do gerador. E aí eu já vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, gente. Todas as vezes que você for resolver um exercício com um circuito elétrico, independente do que ele estiver te pedindo, encontre primeiro a corrente elétrica do circuito. Isso já vai facilitar a sua vida, tá? E aí depois você vai usar essa corrente para achar o que ele pedir. Pode ser que o exercício até já te dê o valor dessa corrente antes, aí facilita a sua vida. É só você usar ela para calcular o que estiver pedindo. Bom, então vamos lá. Vamos encontrar essa corrente, né, medida aqui por esse amperímetro, que vai ser a corrente que saiu aqui do gerador. Primeira coisa que você tem que pensar, qual é a equação que eu uso para achar essa corrente? Qual que é a equação mais geral dos circuitos elétricos? Eu já comentei com vocês que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. É essa daqui, né? V é igual a R vezes I. Então, eu isolando aqui a corrente, eu vou ter isso aqui, né? V sobre a resistência, sendo que, como é um circuito, tem aqui vários resistores, coloquei aqui já a resistência equivalente, né? Porque a gente vai ter que encontrar essa resistência equivalente. E aí vamos relembrar como que a gente faz isso, né? Aqui, ó, tem uma parte que está em série, outra parte que está em paralelo, né? Então vamos começar com esse pedacinho aqui, ó, que está em paralelo. Geralmente a gente faz assim, você começa achando a resistência equivalente do pedaço em paralelo, e depois coloque ele em série com o restante. Então eu tenho esses dois de 9 aqui, ó, em paralelo, né? E aí lembrando que quando você quer calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo, você faz dessa forma, né? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Como aqui tem só 2, seria esse pedacinho aqui. E aí quando você vai resolver isso daqui, tira o mínimo aqui e faz a conta, fica assim, né? Comentei com vocês na aula passada. E aí, uma dica que eu já falei também na aula passada e vou reforçar para vocês de novo. Todas as vezes que você tiver resistores iguais em paralelo, igual acontece aqui, ó, dois resistores de 9 ohms. Na hora que você joga isso daqui, dá sempre metade do valor dos resistores. Então, isso daqui, ó, na hora que você bater o olho, viu que está igual? Coloca metade. Isso aqui vai dar 4,5. Tá? Não precisa nem de fazer a conta. Aqui, ó, se você quiser conferir, né? Ó, 9 vezes 9, 81. Dividido por 18, vai dar 4,5. E o que acontece? Fiquem atentos com isso, porque sempre cai exercício de circuitos elétricos nos vestibulares, tá? E na grande maioria das vezes eles colocam
resistores iguais em paralelos. Porque o aluno que está melhor treinado, ele vai resolver aquilo rapidinho, ele vai bater o olho, vai ver, são iguais, vai dar metade. Aí ele já resolve rápido, porque ele vai ver aqui, ó, 4,5 tem série com o de 5, então vai dar 9,5, com mais o 0,5 da resistência interna, 10. Então, você com poucos segundos você resolve a resistência equivalente. Uma outra dica, se eu tivesse 3 resistores iguais, também não precisava de fazer a conta, era só dividir por 3. Se eu tivesse 4, era só dividir por 4. Se os valores fossem iguais. Mas geralmente eles colocam só 2 assim. Aí você divide por 2 e já vai dar certinho. Então a resistência equivalente aqui, ela vai valer 10. E minha tensão? A tensão é a força eletromotriz lá, ó, que a fonte está fornecendo, são os 30. Beleza, então fazendo essa continha, ó, 30 dividido por 10, eu vou ter nesse circuito uma corrente de 3 amperes. Então, lembre-se disso, tá? Comece sempre calculando a corrente elétrica do circuito e geralmente para isso você vai ter que primeiro achar a resistência equivalente do circuito. Continuando, agora ele pediu a diferença de potencial nos resistores de 9. Então tem esses resistores aqui de 9 ohm, calcular a diferença de potencial neles, que é a tensão elétrica neles. Lembrando que a gente, para calcular a diferença de potencial, a gente pega sempre 2 pontos, né, daqui para cá, por exemplo. Se tivesse um voltímetro, eu ligaria assim. Bom, então como que a gente faria isso? Qual que é a equação? V igual a RI. A resistência eu já sei que é a de 9. A corrente, eu sei que a corrente que passa aqui é 3, né? Que é a corrente total no circuito. Mas quando ela chega aqui, ó, olha só, eu venho com 3 amperes, né? Que nós calculamos na letra A. Quando chega aqui, como os resistores são iguais, ela vai se dividir igualmente. Né? Então vai vir 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Tá? Então qual a corrente que vai passar no resistor de 9? 1,5. Né? Então eu jogo aqui na minha equação, ó, 9 vezes 1,5, 3,5 volts. É a tensão que eu tenho no resistor de 9. 3,5 aqui e 3,5 aqui. Seguindo em frente, eu tenho aqui a equação agora. Agora ele me pediu a equação do gerador. E aí o que acontece? Lembrando lá como que é a equação do gerador. Essa daqui, né? A diferença de potencial, representada aqui pela letra U, é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Ó, RI é tensão, tá vendo? Tensão no resistor, na resistência interna. Então esta é a equação do gerador, e aí é só eu substituir os dados, mas fiquem atentos com isso daqui, eu não substituo tudo não, tá? Porque ele não me pediu um valor, ele me pediu uma equação. Então a equação, ela vai ficar em função do I. Você vai substituir o valor da força eletromotriz e da resistência interna. Quanto que vale a força eletromotriz? Vale 30. E a resistência interna vale 0,5. Então a equação do gerador fica assim, ó. U é igual a 30 menos 0,5I. Esta é a equação do gerador. Na letra D, que a gente vai fazer agora, ó, vamos pular para ela de uma vez. Aqui, ó, na letra D ele pediu a diferença de potencial. Aí sim, aí a gente vai substituir tudo para achar o U. Tá? Aqui, ó, a gente pega a equação de novo, como agora ele pediu a diferença de potencial, ele pediu um valor, né? Aí a gente substitui tudo. Então vamos pegar aqui, ó, a força eletromotriz, que vale 30, a resistência interna, que vale 0,5, e o I, né, que é a corrente, a gente já tinha calculado na letra A, vale 3. Então pronto, então qual é a diferença de potencial? Olha lá, 28,5. Então veja bem, eu tenho aqui uma força eletromotriz de 30 volts, mas a diferença de potencial medida aqui, ó, ou seja, a diferença de potencial que vai chegar no meu circuito é 28,5. Por quê? Porque eu tenho 1,5 volts sendo perdidos aqui na minha resistência interna. Então, ele consegue fornecer para o circuito 28,5 volts. Prosseguindo, a potência total e a potência útil do gerador. Eu vou ter duas potências, uma total, que é calculada aqui com a força eletromotriz, e a potência útil, que é o que ele consegue realmente entregar para o meu circuito. Então, calcular potência. Vocês fizeram na aula passada, né? Potência é igual a V vezes I. Vocês até usaram lá naquele exercício do chuveiro. A equação da potência, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente. E aí, olha, para calcular a potência total, então, eu vou usar
o maior valor, né, que é o da força eletromotriz. Força eletromotriz vezes a corrente, então vai ficar 30 vezes 3, a potência total é 90. Agora, qual é a potência útil? Qual é a potência que o gerador vai conseguir entregar para o meu circuito? Aí eu calculo com a diferença de potencial, que vale 28,5, né? Nós acabamos de calcular ela aqui, vezes a corrente, que é 3, e aí eu vou ter uma potência útil de 85,5 watts. Ou seja, eu tive uma perda de 4,5 watts na minha resistência interna, né? Por isso que surge aquele aquecimento ali na bateria, né? Numa pilha, no gerador, né? A gente percebe isso no celular, por exemplo. A bateria ela aquece, né? Quando você usa muito ou quando você está carregando, justamente por causa da resistência interna da bateria. Então ocorre uma perda de potência ali. Essa bateria não consegue fornecer toda a potência que ela possui, né? Há sempre uma perda. E na letra F a gente vai calcular aqui então o rendimento desse gerador, né? E aí é muito fácil. A partir do momento que você já encontrou as duas potências, é só você dividir a potência útil pela potência total, né? Então vai ficar 85,5 dividido por 90, que vai dar 0,95. Ou seja, esse gerador ele tem um rendimento de 95%. Houve uma perda, então, de 5% de potência na minha resistência interna, gerando aí um aquecimento do meu gerador. Só lembrando que você pode calcular o rendimento do gerador de uma forma diferente também, que também é fácil. Você pode calcular usando os valores da diferença de potencial e da força eletromotriz. Se você fizer 28,5, que era o valor da diferença de potencial, dividido por 30, que é o valor da força eletromotriz, você chega no mesmo resultado. Bom, prosseguindo, nós temos aqui o último item, né, do exercício, que é a letra G, que pede o gráfico do gerador. E aí vocês viram, né, que o gráfico do gerador ele tem essa característica, que ele começa lá no valor máximo, que é o valor da minha força eletromotriz. Só recapitulando aqui, que ele é um gráfico no qual no eixo Y eu tenho o valor da diferença de potencial e no eixo X eu tenho o valor da corrente. Então ele começa com o valor máximo da força eletromotriz. À medida que a corrente vai aumentando, a minha diferença de potencial ela vai diminuindo, né, por causa daquelas perdas que ocorrem lá na resistência interna, né? E aí a corrente chega aqui no valor máximo, que acontece quando a diferença de potencial é igual a zero. Então vai ser sempre um gráfico desse jeito, tá, gente? Então é fácil montar o gráfico, porque aqui em cima você vai pegar o valor da força eletromotriz, igual aqui é 30, né? Então aqui você vai colocar 30. E aqui embaixo, onde ele para, você vai colocar o valor máximo da corrente. A gente chama de corrente de curto-circuito, né? E como você calcula esse valor máximo? Ele vai acontecer quando a minha diferença de potencial for igual a zero, né? Então, se você pegar a equação do gerador, é só você colocar zero na diferença de potencial. Tá vendo? Aí você calcula a corrente. Essa vai ser a corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima. Isolando, então, esse I, eu vou ter aqui, ó, 30 dividido por 0,5, 60 amperes. Então, o meu gráfico vai ficar assim, ó. Aqui em cima eu tenho 30 e aqui embaixo, ó, na corrente máxima, 60 amperes. Ok? Tá? Agora vocês irão resolver o questionário, né? Esse exemplo que eu resolvi com vocês aqui, ele aborda tudo que vai ser pedido lá no questionário. Então, boa atividade para vocês.